Senhores Ministros, mandado de segurança 27.613, impetrante Assir Marcos Gurgax, impetrado mesa do Senado Federal, litisconsorte passivo, Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, Cid Alberto Lanzarin e Javes Emerick Dutra. Haverá sustentações orais. O ministro Brito está impedido. Ministro Ricardo Lewandowski, relator. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Assir Marcos Gurgax contra ato tido como ilegal e abusivo praticado pela mesa do Senado Federal, que se negou a dar imediato cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, nos autos da representação 3.329. Narra o impetrante, em síntese, que a Justiça Eleitoral cassou o diploma de Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, senador da República pelo Estado de Rondônia, bem como dos respectivos suplentes, com fundamento no artigo 41A da Lei 9.504. Contra tal decisão, o referido senador interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior Eleitoral, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, prevalecendo destarte a decisão do TRE de Rondônia, determinando a cassação do diploma expedido ao parlamentar. E resignado, o senador ajuizou a ação ao cautelar número 2.729, buscando obter efeito suspensivo ao julgado da Corte local, até que se julgasse o citado recurso ordinário. O TSE, porém, indeferiu a cautelar conforme consta as folhas tais. Tal decisão foi comunicada ao presidente do Senado Federal, segundo se observa a folha tal. A mesa do Senado Federal, no entanto, decidiu aguardar o trânsito em julgado do processo para declarar a perda do mandado do parlamentar, nos termos da ata de sua sexta reunião, realizada em 9 de setembro de 2008. É contra esse ato que se insurge o impetrante por meio do presente mandamos. Sustenta, em suma, que a decisão da mesa do Senado viola não só o artigo 41A da Lei 9.504 e o artigo 257 do Código Eleitoral, como também afronta decisões proferidas por essa Suprema Corte em diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Aduz ainda, entre aspas, que, como já exaustivamente exposto, o impetrante teve reconhecido e declarado pela Justiça Eleitoral o seu direito de assumir a vaga de senador da República pelo Estado de Rondônia, que está sendo indevidamente ocupado por Expedito Júnior. Todavia, esse direito vem sendo postergado pelo fato de o senhor Expedito Júnior, em razão da deliberação atacada neste mandado de segurança, continuar ocupando irregularmente a cadeira que cabe ao impetrante. Seu prejuízo é manifesto e não tem como ser reparado, pois se trata de mandato com prazo certo, Constituição, artigo 46, parágrafo 1º, cada dia que permanecer fora do cargo não há como ser reposto. A demora na prestação jurisdicional implicará, portanto, na ineficácia da medida em relação aos dias que o mandato for exercido por aquele que ocupa indevidamente a cadeira de senador da República. Essa circunstância, aliada às razões expostas no curso desta petição inicial, confirma a efetiva presença dos dois pressupostos necessários à concessão da medida liminar. Pugna, assim, pelo deferimento da medida liminar para determinar a mesa do Senado que cumpre imediatamente o decidido pelo TRE de Rondônia, nos autos da representação 3.329. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança. As folhas tais indeferiu o pedido liminar. Contra tal decisão, o impetrante interpôs o agravo regimental de folhas, ainda não apreciado. O presidente do Congresso Nacional, por meio da advocacia do Senado, prestou informações alegando, em resumo, o quanto segue. Abro aspas. Parece-nos temerário que a mesa do Senado afaste parlamentar empossado em razão de cassação de seu diploma por TRE e, por conseguinte, dê posse ao segundo colocado do pleito diante da impossibilidade de que o provimento do recurso contra a referida cassação venha torná-la sem efeito,
fazendo com que o parlamentar afastado retorne ao exercício do mandato, irremediavelmente prejudicado pelo decurso do tempo de afastamento e ainda tendo de corrigir em concreto os atos praticados pelo substituto, cujo mandato seria tornado efeito ex tunc, fecho aspas. Contestando a pretensão de Assir Marcos Gurgax, Expedito Gonçalves Ferreira Júnior consigna em síntese as folhas tais que o ato impetrado está em conformidade com quanto decidido na ação cautelar 509 do Amapá, sendo o relator ministro Eros Grau, cuja ementa transcrevo abaixo. Diz ainda que, como a decisão do TRE de Rondônia baseou-se nos artigos 41A da Lei 9.504 para cassar o seu mandato e 22 da Lei Complementar 64 de 90 para declarar a sua inelegibilidade, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário seria de rigor, pois, entre aspas, enquanto a decisão judicial eleitoral, que com base no artigo 41A da Lei 9.504/97, cassa o diploma do candidato impugnado, reveste de execuibilidade imediata, possuindo por isso mesmo o recurso a ela inerente apenas efeito devolutivo, a que declara a inelegibilidade do postulante a mandato eletivo, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar 64, abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, tem a execução condicionada ao trânsito e julgado, pelo que eventual impugnação recursal a ela possui eficácia suspensiva. Dessa forma, afirma que a concentração em um só processo de ambas as apurações, artigo 41A da Lei 9.504 e 22 da Lei Complementar 64, acabou, entre aspas, por impregnar cumulativamente eficácia devolutiva e suspensiva o único, por incabível mais de um contra a mesma decisão, recurso ordinário. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança em parecer que transcrevo abaixo. As folhas tais, o impetrante informa que o Tribunal Superior Eleitoral, em sessão de 16/6/2009, desproveu por unanimidade o RO, recurso ordinário 2098, sendo o relator ministro Arnaldo Versiani, interposto pelo senador Expedito Gonçalves. O litisconsorte passivo peticionou as folhas tais, alegando a perda superveniente do objeto deste mandamos, em razão daquele julgado. Esse é o relatório, senhor presidente. Pelo impetrante, falará o doutor Fernando Neves da Silva. Com a palavra. Senhor ministro-presidente, senhora ministra, senhores ministros, ministro José Antônio Dias Toffoli, acho que falo em nome de todos os advogados aqui presentes, a satisfação de ter Vossa Excelência neste plenário, sua primeira sessão. Eminente senhor presidente, senhor ministro, senhor relator, a questão é esta, que foi muito bem posta e narrada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. O que se tem é uma recusa de cumprimento de uma decisão da Justiça Eleitoral pela mesa do Senado. Devo falar, ainda que muito rapidamente, porque isso não está aqui em causa, dos antecedentes deste processo. Nas eleições de 2006, em Rondônia, houve uma sensacional compra de votos, documentada como poucas vezes eu vi acontecer na Justiça Eleitoral, porque os pagamentos foram feitos à boca do caixa e filmados todos pela máquina de segurança do banco. E o inquérito da Polícia Federal foi extremamente facilitado, porque todas as provas estavam ali evidentes. E, por isso, o Tribunal de Rondônia, já no início do mandato, eu acho que aí em março ou abril, já julga a primeira ação. Foi uma ação de impugnação de mandato eletivo. E afasta o senador Expedito. Vem, então, o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral e é concedida uma cautelar para lhe dar efeito suspensivo. Este recurso até hoje não foi julgado. Mas o tribunal vai à frente e, examinando uma daquelas representações com base no artigo 41A da Lei 9.504, ele a julga procedente também e caça o diploma, como é tranquilo. Vem novamente o recurso do senador Expedito e uma nova cautelar. E esta cautelar, de que foi relator e eminente ministro Arnaldo Versiani, é negada por unanimidade pelo tribunal, que diz que, nesses casos do artigo 41A, há uma execução imediata a ser executada. Ou seja, a decisão da Justiça Eleitoral
tem cumprimento imediato, na forma, aliás, do que diz o Código Eleitoral no artigo 257. Isto é comunicado à mesa do Senado, que não toma nenhuma providência e que, mais do que isso, se reúne e diz que é prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral, ou seja, acaba com a eficácia imediata das decisões da Justiça Eleitoral. Em seguida, requerido o mandado de segurança, é julgado aquele recurso e também por unanimidade se confirma a decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, confirma a decisão do Tribunal Regional e diz que Expedito não deve permanecer no cargo porque agiu mal no curso da sua eleição, comprou votos, 100 e tantos votos. Mas aí, isto é comunicado novamente à mesa do Senado, que não toma nenhuma providência mais uma vez. O tribunal diz, olha, não adianta mandar mais cumprir, porque esta ordem já existe. O que há apenas comunicar que o recurso foi julgado. A este acórdão, devo informar a Vossa Excelência que foi oposto embargos de declaração, que já estão em mesa para serem julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral há algum tempo, mas que em questão de quórum ainda não foram julgados. Mas toda a jurisprudência é no sentido da execução imediata do artigo 41A, da decisão do Tribunal de Rondônia, porque esta é a decisão que mandou afastar e que foi confirmada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não me cabe aqui, senhor presidente, senhores ministros, tecer considerações sobre o que significa o artigo 41A, sobre o que significou, sobre a posição firme da Justiça Eleitoral ao lhe reconhecer eficácia imediata, inclusive como forma de evitar um dano que seria irreparável, porque chegar a trânsito em julgado na Justiça Eleitoral, e certamente virão recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, vendo Vossa Excelência, já estamos no 3º ano do mandato, nenhuma dificuldade, se encerra um mandato de 4 anos, aqui no caso nós estamos falando no mandato de 8, mas a regra é a mesma para todos os que devem ter a mesma interpretação. A matéria não é nova neste tribunal. E Vossa Excelência, senhor presidente, foi o relator da ADIM 3.592, e recolho do voto de Vossa Excelência a seguinte passagem. O procedimento do artigo 22, a ser observado na aplicação do artigo 41A, é aquele previsto nos incisos 1 a 13. Isto porque, diferentemente da ação de investigação judicial eleitoral, representação para apuração de captação ilícita de sufrágio não implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro ou do diploma. Por isso, a decisão fundada no artigo 41A da Lei 9.504, que cassa o registro ou o diploma do candidato, tem eficácia imediata. É o que ficou definido no MADIM por este Supremo Tribunal Federal. Mais adiante, chegando perto da conclusão, Vossa Excelência diz, o rito sumário previsto nos incisos 1 a 3 do artigo 22 da Lei 64, bem como a possibilidade de execução imediata da decisão que cassa o registro ou o diploma do candidato que pratica a captação ilícita de sufrágio, traduzem salutar inovação em nossa legislação, pois permitem a rápida apuração e consequente punição daqueles que atentam contra a incolumidade da vontade do eleitor. No mandado de segurança 25.458, de que foi relator o ministro Joaquim Barbosa, esta tese também foi reafirmada. Com eficácia imediata das decisões da Justiça Eleitoral, salvo exceções previstas em lei. Comunicada a decisão à presidência da Câmara dos Deputados, cabe a essa dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado. Esta é a jurisprudência. E ontem, senhor presidente, curiosamente, no Tribunal Superior Eleitoral, e aqui o acordo não está publicado, mas dos 3 ministros do Supremo, o ministro Brito não está aqui, mas certamente o ministro Lewandowski e o ministro Carmen Lúcia poderão me corrigir se eu estiver equivocado, na petição 2.998, numa questão de ordem, em que acontecia uma questão muito semelhante a esta, porque aqui a Assembleia Legislativa do Estado se recusava a cumprir a decisão da Justiça Eleitoral, e em questão de ordem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral submeteu e teve aprovada uma proposta de comunicação pessoal ao presidente da Assembleia para, no prazo de 24 horas, deste cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral, que, com base no artigo 41A, também afastou um parlamentar e determinando
à posse de outra, sob pena de crime de desobediência, a comunicação ao Ministério Público para as providências legais. E é isso que se discute aqui. Na verdade, mais do que um mandato de um senador da República, aqui dessa substituição, há um valor maior que Vossas Excelências irão definir mais uma vez neste tribunal, que é a eficácia das decisões da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é para valer? As decisões têm que ser executadas? Porque se nós formos deixar para todos aguardar o trânsito em julgado para serem executados, é melhor não se discutir mais questões eleitorais, porque certamente o trânsito em julgado levará mais do que os 4 anos de um mandato regular. E o efeito desta recusa do Senado Federal, neste caso, é que está permitindo, está dando ideia, está dando exemplo para providências, para recusas, para situações como essa que vimos agora no Amapá. Há uma questão que foi posta, porque no acordo da sentença confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, além da cassação do registro por prática do 41A, também se declarou inelegibilidade do candidato por abuso de poder. E a jurisprudência da Justiça Eleitoral também é tranquila que, nesses casos, a inelegibilidade aguarda o trânsito em julgado, por força do artigo 15 da Lei 64, mas não a execução imediata. E há um acordo magnífico que está citado no memorial que encaminhei a Vossas Excelências, do ministro Carlos Mário Veloso, exatamente fazendo essa distinção. Nesse precedente de ontem, eu tomei umas notas rápidas, o voto ainda não está disponível, mas, se eu não me engano, Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Brito, citou decisões que eu já havia colacionado no mandado na medida cautelar 1750, de que foi relator o ministro César Peluso, na reclamação 143, relator a ministra Ellen Grace, a ação cautelar 2412, que foi relator o eminente ministro Eros Grau, recurso especial 19528, relator o ministro Pertence, a ação cautelar 1576, relator ministro Veloso, quer dizer, é toda a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E me parece, senhores ministros, encaminhando para o fim, que a prova maior de que estas sentenças, essas decisões têm execução imediata, é o projeto de lei número 344, apresentado pelo senador Expedito, exatamente pelo senador Expedito, que altera o artigo 41A, está na ementa. Esse projeto foi apresentado em agosto, altera o artigo 41A para dizer que ele somente produzirá efeitos após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Certamente, isso não passará pelo Senado, pela Câmara, porque vai em direção a todos os movimentos moralizadores que têm trazido um número substancial de assinaturas ao Congresso Nacional, seja na questão da vida pregressa, seja na questão do próprio artigo 41A, que veio de um movimento popular, com mais de 1 milhão de assinaturas, e certamente os parlamentares serão sensíveis a isto para não alterar, não aceitar esta alteração proposta. Mas o fato é de que quando o assistente, o litisconsorte passivo, vem, apresenta um projeto de lei pedindo que se crie, se altere a lei para que se submeta à execução o trânsito em julgado, é evidentemente porque não tem hoje, e, na verdade, chega a ser praticamente uma confissão neste mandado de segurança. Por essas rápidas razões, eminentes senhores ministros, e confiando na manutenção da jurisprudência deste tribunal, pede-se que o mandado de segurança seja acolhido, seja deferido. Presidente, ficamos sem quórum para a matéria constitucional. O ministro Carlos Aires Brito estava no plenário, mas se ausentou. Se me Agora, para o mandado de segurança, me permite, eu acho que não há matéria Presidente, a constitucional. matéria é fundamentalmente, salvo melhor juízo, pediria a Vossa o Excelência, caráter então, infraconstitucional. apenas tendo em conta a responsabilidade da toga, que submetesse a matéria à discussão. Porque em jogo está, a meu ver, o 55, inciso 5º da Carta da República. E teremos que adotar entendimento quanto ao alcance desse preceito. O tema é constitucional e o regimento é explícito ao prever que, em se tratando de matéria constitucional, o tribunal só pode deliberar com a presença de 8 dos integrantes.
Não sei se esse... o ministro Celso de Mello está chegando. Aí, fomos salvos novamente, né, pelo gongo. Né? Tudo bem? Boa tarde. Professor, parece que essa questão tem sido agitada de conivência. Acho que a exigência do quórum constitucional é para a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Mas não é o que está no regimento. O regimento é explícito ao prever que, em se tratando de matéria, pouco importa que se tenha ou não a atribuição da pecha de inconstitucional a uma lei. Em se tratando de matéria constitucional, há de haver no plenário, o que não é muito difícil, porque somos 11, há de haver no plenário 8 integrantes. Agora, como nós estamos numa época de flexibilização geral, como eu digo, de abandono a princípios, perda de parâmetros e inversão de valores, quem sabe possamos até atuar com um número mínimo de integrantes. Mas vamos prosseguir, né? Não há mais sustentação, presidente? Vamos, Mais uma, né? pelo delito considerado passivo expedito Gonçalves Ferreira Júnior, doutor Adriano José Borges Silva. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimo ministro relator, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, a pessoa de quem saúdo os demais integrantes da Corte e também rendo os meus cumprimentos, excelentíssimo membro da Procuradoria-Geral. O doutor Fernando Neves, que me antecedeu, ele traçou e sedimentou duas premissas que se faz necessário dar destaque. O mandado de segurança impetrado tem como direito líquido e certo, na página 10 da petição, o direito do impetrante a exercer o honroso cargo de senador da República. Diz ainda que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, na página 5, há essa informação, que ao determinar o afastamento, na verdade comunicou a cassação do senador Expedito Júnior, determinou que fosse empossado o impetrante. Nos seus pedidos finais do mandado de segurança, há expressamente o pedido de cumprimento da decisão do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, proferido na representação 3329, e com a posse do impetrante. Eu confesso que não encontrei nos autos nenhuma decisão ou nenhum documento que legitime tal direito líquido e certo. Na decisão proferida pelo TRE de Rondônia, não há nenhuma menção expressa de dar posse ao impetrante, o Assi Marcos Gurgax. Ao contrário, na página 502 a 514, há uma cópia de uma ação de investigação judicial eleitoral ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, representando contra o impetrante por abuso dos meios de comunicação social. Um jornal que ele possui, Diário da Amazônia, e uma rede de televisão. Não contente com os dados que eu já tinha, ontem, na data de ontem, eu tirei novamente uma cópia integral dos autos de mandado de segurança, onde não consta, e afirmo e reafirmo,
nenhum documento que, ao menos, seja indício que o impetrante possui tal direito líquido e certo, e a ordem, o pedido é muito claro, que a mesa do Senado dê posse ao impetrante. Não há, nos autos, nenhum documento nesse sentido. Data vênia, tal situação demonstra que o impetrante não conseguiu provar o seu direito líquido e certo de exercer, nas suas palavras, um honroso cargo de senador da República. O eminente ministro Celso de Mello, no mandado de segurança número 20.882, asseverou que refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o iter procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. A noção de direito líquido e certo, continua o eminente ministro, ajusta-se em seu específico sentido jurídico ao conceito de situação que deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação imediata e inequívoca. O saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, em sua obra Manual do Mandado de Segurança, terceira edição, página 69, nos ensina que o que se exige para o cabimento do right é que o direito público subjetivo invocado não deixe margem a qualquer dúvida razoável, ou seja, que possa ser identificado de plano sem necessidade de investigação mais aprofundada. Mais uma vez, eminentes ministros, repito, nos autos não existe nenhum indício, nenhuma ordem judicial do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no sentido de que o impetrante possui tal direito líquido e certo de exercer o cargo de senador da República. O doutor Fernando Neves também informou essa Corte que o Tribunal Superior Eleitoral, no dia 16 de junho desse ano, ao julgar os recursos ordinários interpostos, tanto pelo senador Expedito quanto por seus suplentes, aquele tribunal conheceu do recurso, analisou o seu mérito, entretanto, negou o provimento ao recurso ordinário interposto pelo senador Expedito Júnior e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos suplentes, no sentido de afastar a inelegibilidade dos suplentes. Ora, estamos diante de uma evidente novação de título judicial fundante desse mandado de segurança. O artigo 512 do Código de Processo Civil é claro quando determina que o último julgamento substitui a sentença ou o acórdão proferido. Essa Corte já decidiu em inúmeras vezes, em ações análogas, reclamações, que quando há a substituição do título judicial a que fundando a ação, ocorre, acarreta a perda superveniente do objeto desta ação. Uma vez que a decisão judicial substituída não mais influencia a realidade jurídica. Nesse sentido, a reclamação número 3.927, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, reclamação número 828, relatoria do ministro Aires Brito, e a reclamação 3.185, a relatoria do ministro César Peluso. Recentemente, essa Corte, ao julgar uma ação rescisória relatada pela ministra Carmen Lúcia, ação rescisória número 1788, decidiu por unanimidade negar provimento à ação movida pela União, uma vez que o objeto, que a decisão rescindenda,
tinha sido uma decisão monocrática proferida pelo ministro Nélio da Silveira, decisão esta que foi substituída integralmente e pelos seus próprios termos em agravo regimental da segunda turma. Ora, tendo em vista esses precedentes, presente andar de segurança, em decorrência dessa nova ação do título judicial fundante, e o pedido final é cumprimento da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que não existe mais. Houve a perda superveniente do objeto da ação, data vênia. O ex-ministro Fernando Neves também mencionou aqui que a mesa do Senado estava criando uma situação de ofensa à jurisprudência da Corte, do egrégio Tribunal Superior Eleitoral e dessa egrégia Corte. Data vênia, no mérito, a decisão que se pretende ver cumprida, a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, ofendeu dois princípios constitucionais basilares do nosso sistema normativo: o princípio do jus natural e do devido processo legal. Digo isso porque a representação de número 3.329 cumulou indevidamente ou desnecessariamente duas ações. Uma para apurar a infração ao artigo 41A, captação ilícita de sufrágio, e o artigo 22 da Lei Complementar 6490, o abuso de poder econômico. A jurisprudência da Corte Eleitoral é que, quando a acumulação dessas duas ações, é necessário o desmembramento, o devido desmembramento, até porque elas seguem ritos separados. Chama-se, para minorar ou diminuir o impacto da ofensa ao princípio do jus natural devido processo legal, o artigo 219 do Código Eleitoral, dizendo que não houve nenhum prejuízo, porque o senador cassado se manifestou, se defendeu, inclusive nas instâncias superiores. Data vênia. Penso que estamos diante de um conflito entre normas constitucionais e uma norma infraconstitucional. E como o eminente ministro Marco Aurélio sempre gosta de lembrar, e é sempre bem-vinda essa lembrança, essa corte é uma corte de princípios. A norma infraconstitucional, o artigo 219, não pode prevalecer sobre princípios máximos da República. O princípio do juiz natural e do devido processo legal não foram observados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, cuja representação foi processada pelo Corregedor Eleitoral, sem que tenha havido qualquer distribuição. O processo não sofreu nenhuma distribuição. Ao contrário, quando do aforamento da representação, ainda os juízes auxiliares, que detinham a competência absoluta, segundo o parecer do eminente professor Cândido Marco, encartado aos autos, os juízes auxiliares tinham competência absoluta, não foi observado. Ora, mesmo que, fim do prazo de atuação dos juízes auxiliares, o processo deveria ter sofrido a livre distribuição no tribunal, sob pena de ofensa a esses dois princípios do jus natural e do devido processo legal. Tais princípios não podem ser considerados meros penduricalhos legais, enfeites normativos. O postulado do juiz natural, nos ensina o eminente ministro Celso de Mello, representa a garantia constitucional indisponível, habeas corpus 81.693.
A garantia do juízo natural, proclamada no inciso 53 do artigo 5º da Carta de Outubro, é uma das mais eficazes condições de independência dos magistrados. Independência, seu turno, que opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que deles julgadores se exige. Eminente ministro Aires Brito, no recurso extraordinário 418-852. O eminente ministro-presidente, em seu voto, o agravo instrumento 529.733, faz menção ao fair trial, dizendo que é um desdobramento do devido processo legal e que o fair trial não é apenas exigido daqueles que fazem parte da relação processual, mas também daqueles que atuam diretamente no processo, de todo o aparato jurisdicional, que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos públicos. Data máxima venia. Ao fugir à regra de livre sorteio, após fim do prazo de atuação dos juízes auxiliares, ou quando da atuação dos juízes auxiliares ter fugido a essa competência absoluta, não estamos aqui diante de um fair trial. Por fim, se tivesse sido desmembrada a representação, como determina a melhor doutrina e recente e prestigiada jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao senador Expedito Júnior seria possibilitado 2 recursos. O primeiro, contra a decisão que apurou a captação ilícita de sufrágio. Segunda, estou concluindo, senhor presidente, em relação à da inelegibilidade. As lições do sempre bem recordado Ponte de Miranda nos ensinava que, se há 2 ou mais ações cumuladas sem necessidade, a apelação tem os efeitos de cada uma das decisões incluídas na mesma sentença. Como há uma semelhança entre apelação e recurso ordinário, não foi permitido ao senador cassado recorrer das 2 decisões. Logo, os efeitos devem ser sentidos, ambos os efeitos das 2 decisões. Muitíssimo obrigado. O Ministério Público só pede a palavra só para levar em consideração a questão que foi apontada da tribuna pelo ilustre advogado, mas que não foi tratada no parecer do Roberto Gugel, que, aliás, é no sentido da concessão da segurança. Trata-se da questão da perda do objeto, né, da impetração, em face da substituição, segundo afirmou Sua Excelência, da substituição da decisão cujo cumprimento é aqui pretendido. Na verdade, não há, a meu ver, a perda do objeto, nem o mandado de segurança está prejudicado, porque, no caso aí, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral simplesmente confirmou a decisão que se pretende aqui executar. Não houve propriamente uma substituição, mas uma transubstanciação, digamos assim. Não é? Portanto, não ocorreu a perda do objeto e reitera a conclusão do Dr. Roberto Gugel. Senhor ministro, em relação à questão suscitada pelo ministro, embora ela seja dispensável, eu gostaria de observar, e acredito que já há algum tempo, o tribunal tem, me parece, entendimento, quer dizer, o 143, parágrafo único, fala que o quórum para a votação de matéria constitucional, e aí para a eleição de presidente, vice-presidente dos membros do Conselho Nacional de Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral, é de 8 ministros. Mas nós, creio que temos um entendimento, me parece que pacífico, no sentido de que aqui é entendido o quórum para casos em que há necessidade de declaração de inconstitucionalidade. É verdade que, em alguns casos, por questão de política judiciária, o tribunal tem deixado de julgar determinados temas em razão do baixo quórum, entendendo que a matéria é uma matéria de singular relevância. Por outro lado, também nós temos tido esse problema, às vezes, contínuo de quórum, o que nos obriga, muitas vezes,
a fazer a opção. Mas me parece que o entendimento do tribunal é o de que, o entendimento assente, é o de que o quórum para a matéria constitucional significa a exigência de controle de constitucionalidade, que também tem respaldo no artigo 97, na própria Lei 9868, temos também na Lei 9882, em relação à ADPF, e também, claro, no que diz respeito à repercussão geral, porque se trata de decisão que acaba por ser dotada de um especial efeito vinculante, tanto é que nós não temos julgados RS. Mas, se nós interpretássemos a regra do artigo 143, parágrafo único, sem esta distinção, nós talvez chegássemos à conclusão de que a turma, por exemplo, ou as turmas não poderiam julgar matéria constitucional. Porque, veja, nas turmas nós só julgamos com 5, e às vezes com 3, né, porque também há a crise do quórum baixo, também muitas vezes, na turma. Então, me parece que esta é a interpretação consistente. É claro que, muitas vezes, dada a relevância do tema, nós temos feito esta opção, mas em razão de política judiciária e não em razão da exigência constitucional, que é essa realmente para declaração de inconstitucionalidade. Mas isso não é necessário que se decida agora, me parece que essa é a orientação. Vossa Excelência me permite? Sim. Claro que a definição da matéria não é importante para o caso que estamos a apreciar, porque já contamos no plenário, a esta altura, com 8 integrantes. Agora, creio que precisamos considerar o que se contém realmente e o que foi observado até aqui pela Corte, pelo menos é o que eu me lembro, na atuação nesses 19 anos, no parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. O quórum para votação de matéria constitucional, gênero, não é espécie, não é para se deliberar quanto ao conflito de ato normativo abstrato autônomo com a Carta da República. Para a votação de matéria constitucional e para a eleição do presidente e do vice-presidente, dos membros do Conselho Nacional da Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral, é de 8 ministros. Disse-se, mas a turma pode deliberar sobre matéria constitucional com 5 integrantes e até mesmo com 3 integrantes, desde que observada a reserva de plenário quanto à declaração de inconstitucionalidade de lei. Mas precisamos ter presente que, decidindo a turma, ainda há possibilidade, no julgamento do recurso extraordinário, de se chegar ao plenário, pelos embargos de divergência. Daí a distinção feita pelo regimento. Daí não se ter regras semelhantes, mesmo porque a turma não é integrada de 8 ministros, regra semelhante à do plenário, quanto à atuação, o quórum para deliberação pelo órgão fracionado. Eu continuarei, presidente, com a devida vênia do entendimento daqueles que entendem de forma, a meu ver, restritiva ao preceito. Eu continuarei a sustentar no plenário que o quórum de 8 é exigível, toda vez que no conflito de interesse se tenha o envolvimento em matéria constitucional. Agora, compreendo que, na quadra vivida, tendo em conta as ausências, né, se busque a atividade do tribunal. Mas eu creio que a solução não é essa. Não é se fragilizar o que é requerido pelo regimento interno em termos de deliberação da Corte. Senhor presidente, só para um registro, não se encontrava presente, a sessão foi presidida por mim, na ADI 3.154, essa matéria foi, de certo modo, aventada, e o tribunal, é certo que, contra os votos vencidos dos ministros Marco Aurélio e Carlos Brito, decidiu exatamente no sentido da tese de Vossa Excelência, que esse quórum especial só é exigido para aquelas hipóteses em que a Constituição ou a lei exige especificamente um quórum qualificado para determinado teor de decisão.
como, por exemplo, declaração de inconstitucionalidade. Bem, a questão certamente vai ser suscitada no momento oportuno. Nós vamos ter a oportunidade de discutir só para que haja esse posicionamento, porque, infelizmente, nós temos, como foi dito pelo ministro Marco Aurélio, vivenciado essa situação do quórum abaixo de hoje. O ideal é que nós, tanto quanto possível, pudéssemos atuar com o quórum máximo para... Me vejo compelido a pedir desculpas pela ortodoxia na observância do regimento interno. Mas vamos ao voto do relator. Presidente, eu cumprimento inicialmente os nobres advogados que utilizaram da tribuna e observo, faço um registro de passagem que os argumentos, embora engenhosos, que foram lançados pelo ilustre advogado do litisconsorte, Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, quanto ao postulado do juiz natural, do tocante a vícios procedimentais e processuais, não pode mais ser objeto de apreciação nesta sede, porque nós temos um título judicial já que cassou o diploma deste senador, Expedito Gonçalves Ferreira Filho, Gonçalves Júnior, e a discussão que se trava aqui é saber se essa decisão deve ou não ser cumprida de pronto pela mesa do Senado. Mas há outras questões de caráter preliminar que foram lançadas no processo por esse mesmo advogado, pelo representante do litisconsorte, que eu enfrento agora no início do meu voto. Então, senhor presidente, inicialmente eu registro que a alegação de perda de objeto deste mandado de segurança não merece ser acolhida. É que não houve a substituição da decisão que fundamenta a causa de pedida inicial, a qual corresponde à recusa da mesa do Senado em cumprir a decisão da Justiça Eleitoral. Longe de perder objeto, na verdade, o pedido que consta da exordial viu-se reforçado, na medida em que o Superior Tribunal Eleitoral, em sessão plenária de 16/6/2009, ao apreciar o mérito do recurso ordinário 2098 de Rondônia, sendo relator o ministro Arnaldo Versiani, interposto pelo senador Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, negou o provimento ao mesmo por unanimidade, mantendo a cassação de seu diploma. Mostra-se evidente, pois, que esse fato, diversamente do afirmado, e como agora reafirmado pelo eminente representante do parquet, neste plenário, não tem o condão de prejudicar o presente writ, não só porque não houve a substituição do título eleitoral do Tribunal Eleitoral Regional de Rondônia, pelo julgamento do recurso ordinário, como também porque o improvimento do citado RO não desconstituiu o ato coator sob exame. O eminente procurador, subprocurador-geral da República, até empregou um termo transubstanciação, né, no caso. Bem, eu digo, então, na sequência, o que se discute neste mandamos é saber se é lícito ou não a mesa do Senado descumprir decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, que determinou a perda do mandato do senador Expedito Gonçalves Ferreira Júnior. Ou, dito de outra maneira, se a mesa do Senado poderia ou não aguardar o trânsito em julgado da ação para dar cumprimento ao julgado. Entendo que a resposta é negativa, como passarei a demonstrar. No caso, como visto, a Justiça Eleitoral, com fundamento no artigo 41A da Lei 9.504/97, cassou o diploma do senador Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, bem como dos respectivos suplentes. O TRE de Rondônia comunicou essa decisão à mesa do Senado Federal. Contra a mencionada decisão, o senador interpôs o RO 2098, como já disse, relatado pelo eminente ministro Arnaldo Versiani, no Tribunal Superior Eleitoral, ao qual não foi concedido o efeito suspensivo. Inconformado, o senador ajuizou a ação cautelar 2729 no TSE, buscando mais uma vez atribuir efeito suspensivo ao citado recurso ordinário. O Tribunal Superior Eleitoral, todavia, indeferiu a medida cautelar, conforme consta folhas tais, comunicando essa decisão ao presidente do Senado.
a mesa do Senado, mesmo após o recebimento das referidas comunicações, decidiu aguardar o trânsito em julgado do processo para declarar a perda do mandato do parlamentar, segundo consta da ata de sua 6ª reunião, realizada em 9 de setembro de 2008. Ora, a recusa da mesa do Senado em cumprir a referida decisão consubstancia a afronta ao princípio da separação dos poderes. Sim, porque a Constituição Federal, em seu artigo 55, dispõe o seguinte: artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 3º, deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. E, segundo parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3 e 5, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Assim, a atribuição da mesa da Casa, a qual pertence o parlamentar, que incorreu nas hipóteses sancionatórias previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 55 da Carta Magna, circunscreve-se a declarar a perda do mandato, dando posse, em consequência, àquele que deve ocupar o cargo vago. E circunscreve-se a proclamar a perda do mandato porque o registro do parlamentar já foi cassado pela Justiça Eleitoral e, assim, não pode mais subsistir o mandato eletivo. Essa Suprema Corte, permito-me lembrar, decidiu nesse mesmo sentido no julgamento do mandado de segurança 25.458 do Distrito Federal, redator para o acordo o ministro Joaquim Barbosa, em decisão que porta a ementa que eu transcrevo em seguida, mas da qual destaco o seguinte trecho, que eu grifei: comunicada a decisão à presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu mandato cassado, segurança concedida, etc. Registro por oportuno que a ampla defesa que se refere à parte final do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal não diz respeito a qualquer procedimento eventualmente instalado no âmbito de uma das casas legislativas do Congresso Nacional, mas apenas àquela assegurada nos processos que tramitam na Justiça Eleitoral. Não compete, ademais, à mesa da Casa Legislativa, a qual pertence o titular do mandato eletivo cassado, aferir a justiça, entre aspas, ou injustiça, entre aspas, das decisões emanadas dos pretórios eleitorais, nem estabelecer o momento que lhe parece mais adequado para dar-lhes cumprimento. Nessa linha de entendimento, o ministro César Peluso, no julgamento do mencionado mandado de segurança 25.458, consignou o seguinte, entre aspas: a referência à ampla defesa no parágrafo 3º diz respeito a outras hipóteses, não à hipótese de cumprimento de decisão judicial, porque me parece absolutamente incongruente com o exercício e o cumprimento da função jurisdicional submeter o cumprimento dos mandados judiciais a outro processo para saber se haverá defesa ou não. O ato da mesa do Senado da Câmara, prossigo eu, que dispõe sobre a perda do mandato do parlamentar, no caso do inciso 5º do artigo 55 da Constituição, tem natureza meramente declaratória, como deflui do próprio texto. Essa é também a lição da doutrina, valendo citar, dentre outros, o ensinamento do ministro Gilmar Mendes, em livro muito festejado, que é o seu curso de Direito Constitucional, que editou juntamente com outros juristas, do qual também destaca um pequeno trecho, que é o seguinte, entre aspas: a perda do mandato deve ser votada pela Casa Parlamentar nos casos compreendidos nos incisos 1 e 2, falta de decoro, e 6, sentença criminal transitada em julgado, do artigo 55 da Constituição Federal. Nos casos de extinção do mandato, inciso 3º, ausência, no caso do inciso 4º, perda ou suspensão dos direitos políticos, e 5, por decreto da Justiça Eleitoral. Aí frisa o eminente ministro e também eminente jurista e acadêmico, neste caso, quando a decretação da Justiça Eleitoral, há apenas declaração do acontecimento pela mesa.
Assim, prossigo, como a decisão da Justiça Eleitoral não se viu dotada de efeito suspensivo por tratar-se de perda de mandato decretada com base no artigo 41A da Lei 9.504, à mesa do Senado cabe simplesmente cumprir a decisão jurisdicional. Não merece acolhido, outro sim, o argumento de que a decisão que lhe decretou a perda do mandato deveria ter sido efeito suspensivo, em razão do decidido na referida ação cautelar 504 do Amapá, que foi relatado pelo ministro Eros Grau, em idêntica situação. É que esse entendimento, datado de 2/12/2004, foi superado no julgamento da ADI 3.592 do Distrito Federal, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, e que foi proferido, concluído esse julgamento em 26/10/2006, no qual se assentou, entre aspas, o seguinte: a decisão fundada no artigo 41A da Lei 9.504/97, que caça o registro ou diploma do candidato, tem eficácia imediata, não incidindo na hipótese o previsto no artigo 15 da Lei Complementar 64/90, que exige o trânsito em julgado da decisão para a declaração de inelegibilidade do candidato. Os recursos interpostos contra tais decisões são regidos pela regra geral do artigo 257 do Código Eleitoral, segundo a qual os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Assim, não há necessidade que seja interposto recurso contra a diplomação ou ação de impugnação de mandato eletivo para o fim de cassar o diploma. Não merece guarida, igualmente, prossigo eu, o argumento segundo o qual deveria ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo senador, ao argumento de que, no processo que resultou na cassação de seu mandato, bem como aquele pertencente aos respectivos suplentes, foram cumuladas pretensões fundadas tanto no artigo 41A da Lei 9.504, como no artigo 22 da Lei Complementar 64, de 90, sendo que a perda combinada nesse último tem execução condicionada ao trânsito em julgado. É que a natureza das sanções previstas nos referidos dispositivos legais são distintas, ou seja, a baseada no artigo 41A da Lei 9.504, redunda na cassação do mandato, ao passo que a amparada no artigo 22 da Lei Complementar 64 resulta na inelegibilidade do mandatário. A primeira deve ser cumprida de imediato, sob pena de acarretar-se prejuízo de difícil reparação ao substituto legal, enquanto a segunda admite, por atingir um bem jurídico personalíssimo, que se aguarde o trânsito em julgado da decisão. Isso posto, senhor presidente, pelo meu voto, eu concedo a segurança para determinar à mesa do Senado Federal que cumpra imediatamente a decisão da Justiça Eleitoral, dando posse ao impetrante Assir Marcos Gurgax, na vaga do senador Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, cujo mandato foi cassado pela Justiça Eleitoral, prejudicado o agravo regimental de folhas tais. Como voto. Ministro Toffoli. Foi alegado uma preliminar da ausência de comprovação do indício do direito de certo. Como se trata... Bom, ao longo do mérito, evidentemente, eu ataquei esse datavênia, ataquei esta alegação, sobretudo assentando com todas as letras que o artigo 41A deve ser, tem o cumprimento das sanções previstas nesse artigo tem eficácia imediata. Senhor presidente, em minha primeira participação no plenário dessa corte, nessa sala de sessões, nessa histórica sala de sessões, gostaria de saudar a Vossa Excelência e a todos os nobres pares e agradecer a receptividade e o carinho com que foi recebido nessa casa, o que só faz a admiração que já era grande por Vossas Excelências aumentar a cada dia. Cumprimento o Ministério Público, senhoras e senhores advogados, servidores dessa casa, a imprensa e a todos que nos acompanham. Quis o destino, senhor presidente, senhor relator, que a primeira causa que eu viesse a participar fosse de natureza eleitoral e que o primeiro advogado a ouvir fosse o ilustre ex-ministro do Tribunal Eleitoral, que lá foi o primeiro ministro que me recebeu e atendeu no passado, fosse o ex-ministro Fernando Neves. A questão aqui colocada é, ao meu ver, bastante simples e singela, e está muito bem lançada pelo nobre relator. É a questão relativa ao artigo 55, inciso 5º da Constituição Federal. Qual é o alcance que o Senado Federal tem na análise que faz
ao receber uma ordem da Justiça Eleitoral, dá ao parlamentar cassado pela Justiça Eleitoral o direito à ampla defesa. Ao meu sentir, isso foi bem resolvido no mandado de segurança 25.458, citado pelo ilustre relator, e daquele mandado de segurança colhe passagem do excelentíssimo ex-ministro Sepúlveda Pertence. Abro aspas, senhor presidente. Ampla defesa, ao se referir ao dispositivo, disse Sua Excelência o ministro Sepúlveda Pertence. Ampla defesa que só pode girar em torno da existência, da eficácia do decreto da Justiça Eleitoral. Nada mais. Não é para dizer se o deputado é inocente ou culpado, como da tribuna se cogitou. Fecha aspas. Ora, a eficácia da decisão da Justiça Eleitoral, que o Senado Federal valorou, que a mesa do Senado valorou, e não poderia, no meu sentir, fazer essa valoração, ao exigir o trânsito em julgado, já foi tema de decisão dessa Suprema Corte, exatamente também na ação direta já referida, da qual foi relator o excelentíssimo senhor presidente Gilmar Mendes, ação direta essa proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, na época em que essa corte julgava o caso Capiberibe, a cassação do senador Capiberibe, da deputada Janete Capiberibe, ação direta 3592, na qual se discutia exatamente o alcance da eficácia do artigo 41A, se ela era ou não submetida ao artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que exige o trânsito em julgado. E a deliberação do Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta também, que foi referenciada pelo nobre relator, foi exatamente no sentido de não ser necessário, em relação ao artigo 41A, em relação à captação ilícita de sufrágio, a necessidade do trânsito em julgado, ela tem eficácia imediata. Ora, essa questão já foi decidida em ação de controle abstrato, com efeitos da ação direta da declaração de constitucionalidade, no caso, que foi mantida, o dispositivo da 41A, com a sua eficácia imediata. A essa eficácia imediata, já decidida por esta Corte, em uma decisão que não é legislativa, o Senado Federal negou efeitos. Então, nesse sentido, está correto, ao meu sentir, a decisão, o voto do ilustre relator, no sentido de dar eficácia imediata. Quanto à preliminar referida pelo nobre advogado doutor Adriano, da inexistência de interesse subjetivo do impetrante, do direito líquido e certo, basta lembrar que quem propôs a ação que redundou na decisão da Justiça Eleitoral foi o impetrante. Ora, o impetrante é parte nas ações que levou à cassação do senador, que é o litisconsorte passivo. Ora, nesse sentido, é evidente que ele tem interesse de agir, é evidente que ele tem interesse subjetivo a ver cumprida aquela decisão. Então, nesse sentido, também eu, senhor presidente, acompanho o nobre relator e concedo a segurança. Também eu, senhor presidente, tal como bem posto no brilhante voto do ministro relator, ministro Lewandowski, a jurisprudência do Supremo já se assentou, embora majoritariamente, porque sei que houve votos vencidos nos precedentes, porém, de toda sorte, ficou assentado exatamente que haveria eficácia imediata da decisão e, portanto, não caberia a uma das casas do Congresso negar esse cumprimento, tal como pede o impetrante, razão pela qual eu acompanho o relator pelas razões e com os precedentes citados por ele na esteira da jurisprudência do Supremo e concedo a ordem. Acompanho. Presidente, a questão não se resolve na definição do efeito do recurso interposto. Se, no caso, o recurso eleitoral tem efeito simplesmente devolutivo, ou se tem também o efeito suspensivo. Todos nós sabemos que os recursos eleitorais, tais como os recursos trabalhistas, só têm eficácia devolutiva. Ao contrário do que ocorre com os recursos em geral, estou aqui a me referir aos ordinários, não extraordinários, previstos no Código de Processo Civil, em que a regra
é o duplo efeito, consubstanciando exceção, principalmente quando em jogo prestação alimentícia, o efeito simplesmente devolutivo. Quando do pronunciamento do Tribunal Regional Eleitoral já havia uma situação jurídica constituída e protegida pela Carta da República, e interpreto tanto a Lei Complementar número 64/90, quanto a Lei 9.504, e ninguém coloca aqui em dúvida a valia do 41A nela contido, à luz dessa mesma Carta da República. Ou seja, o litisconsorte passivo já era senador da República, já estava diplomado, e eu não sei nem se já estava no exercício do próprio mandato. Constatamos, presidente, no artigo 55 da Lei Maior, que é possível, por decisão judicial, o deputado ou o senador perder o mandato. Não há a menor dúvida, é a cabeça do artigo. Perderá o mandato o deputado ou senador. Mas a situação concreta contemplada na Carta presente, decisão do judiciário é específica. O que se contém no inciso 5º? Quando o decretar a Justiça Eleitoral, de uma forma abrangente, a ponto de, por exemplo, uma decisão de um tribunal regional eleitoral fulminar o mandato de um senador, de um deputado federal? Não, nos casos previstos nesta Constituição. E aí, folheando a Constituição, nós notamos, num dos parágrafos do artigo 14, que o mandato eletivo, ou seja, aqui há o reconhecimento da situação constituída a que me referi. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Qual é a natureza da norma do artigo 41A da 9.504 de 97? A meu ver, a natureza é substancial, não é instrumental. Nesse dispositivo, nós não temos a regra segundo a qual, julgada procedente a ação ajuizada a partir dele, tem-se a cassação imediata, pouco importando a preclusão maior, a cassação do diploma, a cassação, mais ainda, do mandato que vem sendo exercido pelo parlamentar. Remete o 41A ao 22 da Lei Complementar número 64, lei de envergadura maior, considerada ordinária, que é a 9.504, remete ao 22, ao procedimento previsto no 22 da Lei Complementar. E se aí formos a esse artigo, nós vamos ver que, julgada a representação, após a diplomação, após a eleição daquele que teve a caminhada impugnada, não se tem como efeito, nem mesmo considerada a representação estrita da lei complementar, não se tem como efeito em si a cassação do mandato. É muito categórica a lei ao revelar
que, se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato, não há incidência do inciso 14 do artigo 22. Julgada procedente a representação, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do mandato, não. Além da cassação do registro, porque não se tem, até então, a situação aperfeiçoada. Vindo à baila essa situação, abre-se margem para observação, porque há um valor maior em jogo, maior do que o simples registro, que é o próprio mandato, e diria o exercício desse mandato, abre-se margem para a incidência do inciso 15, se a representação for julgada procedente. Após a eleição do candidato, serão remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 14, é o caso contemplado, de perda do mandato pelo senador ou deputado, conforme previsão do inciso 5º do artigo 55 da Constituição Federal, para os fins previstos no artigo 14, parágrafo 10 e 11 da Constituição Federal e artigo 262, inciso 4 do Código Eleitoral. Presidente, julgada a representação, e aqui parece que a representação foi formalizada a partir não só da Lei Complementar 64, como também do 41A, da 9.504. Após a eleição, e, no caso, após a diplomação, e talvez, não sei, eu não conheço as datas, início do exercício do mandato, a decisão nesse processo revelador da representação da Justiça Eleitoral não é constitutiva negativa. É uma decisão, sim, declaratória de que a caminhada foi viciada e que servirá de base, em termos de prova, para a impugnação que deve ser ajuizada no prazo exíguo de 15 dias, tal como previsto no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição Federal. Não posso, presidente, interpretar o 41A a ponto dele nortear o alcance da Carta da República, no que é voltado a preservar mandato dado pelo povo ao parlamentar. Devo interpretar a lei ordinária e também a complementar à luz da Constituição Federal. E, fazendo, não tenho como concluir que a decisão do regional eleitoral, e aqui talvez, a demora tenha ocasionado essa problemática maior, a decisão em si, ela dispensa, ficando o parágrafo 10 do artigo 14 como algo inócuo, dispensa a ação de impugnação ao mandato. Creio, presidente, que não claudicou com a devida vênia daqueles que entendem de forma diversa, principalmente meus pares. Creio que não claudicou a mesa do Senado ao deixar de afastar de imediato o litisconsorte passivo, muito embora o tenha feito por uma motivação, que não é a motivação que acabei de lançar, pouco importa, o trânsito em julgado da ação na representação ajuizada, o trânsito em julgado do pronunciamento eleitoral. Aqui, no caso, porque a representação, repito, foi julgada após a eleição, ter-se-ia aberta, isto sim, a porta
para a ação constitucional de impugnação ao mandato. E é nesse caso em que a decisão da Justiça Eleitoral, na impugnação ao mandato, a decisão da Justiça Eleitoral, a teor do disposto no inciso 5 do artigo 55, implica a perda do mandato, quer do senador e quer do deputado federal. Peço vênia para deixar, pelo menos isso, deixar de reconhecer direito líquido e certo, direito vislumbrado, né, à primeira visão do impetrante, porque não me consta que tenha sido ajuizada a ação constitucional de impugnação ao mandato e se tenha, no caso, uma decisão proferida nessa ação, cassando o mandato do senador, que, repito, foi outorgado, foi dado pelo povo. É como voto indeferindo a ordem. Senhor presidente, o ordenamento positivo brasileiro, visando a preservar a normalidade e a legitimidade das eleições, bem assim a liberdade decisória do eleitor e a integridade ético-jurídica do próprio ato de votação, estabeleceu inúmeras prescrições destinadas a conferir efetividade a tais valores, cuja tutela foi expressamente atribuída aos órgãos da Justiça Eleitoral e, em particular, ao colendo Tribunal Superior Eleitoral. Com esse propósito e como resultado de legítima iniciativa popular, editou-se a Lei 9.840, de 99, que acrescentou à Lei 9.504, de 97, o artigo 41A, cujo texto assim dispõe, verbis, ressalvado o disposto no artigo tal e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de, enfim, tantas UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. A norma em questão, consubstanciada no artigo 41A, que busca proteger a vontade do eleitor, define conduta expressamente vedada ao candidato, proibindo-o, em razão da campanha eleitoral, desde o registro de sua candidatura até o dia em que se realizar a eleição, de praticar atos de captação de sufrágio, cuja forma executiva, prevista em cláusula de tipo alternativo, ocorra mediante doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor, com o objetivo de obter-lhe o voto, de bem ou de vantagem pessoal de qualquer natureza, sob pena de o candidato, que incidir em qualquer desses comportamentos, sofrer a imposição de sanções jurídicas, dentre as quais a cassação do registro ou a cassação do próprio diploma. E tudo isso, senhor presidente, como aqui já foi decidido, estabeleceu-se essa regra em função da própria proteção do voto a ser proferido pelo eleitor. O voto há de ser livre, e há de ser livre para que se qualifique como expressão legítima da vontade do eleitor. E, nesse contexto, como Vossa Excelência salientou no julgamento da ADIM 3.592 do Distrito Federal, de que foi relator, enquanto a ação de investigação judicial eleitoral objetiva a preservar a lisura do pleito, do processo eleitoral, a representação destinada a apurar a conduta tipificada no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, visa proteger a vontade do eleitor. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, já afirmou
em julgamentos emanados deste colendo plenário, o entendimento de que a sanção de cassação de registro ou do diploma, prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, não se qualifica como uma nova hipótese de inelegibilidade, razão pela qual é absolutamente dispensável para a normação dessa consequência de ordem jurídico-eleitoral a sua veiculação em sede de lei complementar. Mas entendeu-se também que a aplicação dessa sanção, a sanção de cassação do registro ou de cassação do diploma por ilícita captação de sufrágio, apurada por meio de representação processada, apenas processada. Estabeleceu-se apenas a disciplina ritual, a que se referem os incisos 1º a 13 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral. Essa, sim, instaurada e utilizada e ajuizada para apurar o uso indevido, o desvio, o abuso de poder governamental, o abuso de poder administrativo ou econômico ou de autoridade, ou a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Também não há, e essa Corte também assim já se pronunciou, qualquer possibilidade de confusão com a própria ação de impugnação de mandato eletivo, com fundamento e rito estabelecidos nos parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da Constituição da República e também no artigo 3º da Lei Complementar 64/90. E mais, o que é importante e que diz respeito especificamente à questão em exame, a decisão que tem por fundamento o artigo 41A da Lei Geral das Eleições, decisão de que deriva a cassação do registro ou a cassação do diploma do candidato, é uma decisão que se reveste de eficácia imediata, que prescinde, que torna dispensável a exigência do trânsito em julgado para efeito de cumprimento dessa decisão emanada da Justiça Eleitoral. Isso também foi largamente debatido nesta Corte e, ao menos, em 2 processos de fiscalização normativa abstrata, além do pronunciamento do tribunal, a que se referiram os eminentes ministros, notadamente o eminente ministro relator, mandato de segurança 25.458, em que o Supremo Tribunal Federal, apreciando especificamente essa questão, reconheceu a eficácia imediata das decisões da Justiça Eleitoral, salvo exceções previstas em lei, para fins de cumprimento integral dos pronunciamentos emanados da Justiça Eleitoral, de tal modo que, naquele caso concreto, mas em situação absolutamente aplicável ao caso, comunicada a decisão de que órgão? Da Justiça Eleitoral. De que órgão da Justiça Eleitoral, como na espécie? Do Tribunal Superior Eleitoral. Comunicada essa decisão à presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado. Na realidade, a cassação do diploma tem, como sabemos, esta consequência que se projeta imediatamente no próprio exercício do mandato. Sem uma diplomação válida, não há como exercer validamente o mandato representativo. E mais, senhor presidente, vem se tornando preocupante esta arbitrária resistência de órgãos do Estado, e eu aludo, em particular, considerado o contexto
não é, destes autos, a esta injustificável resistência por parte das mesas, das casas que compõem o Congresso Nacional. Já não é a primeira vez que se descumpre decisão judicial. Isso é tão grave que, quando do próprio julgamento do mandado de segurança 25.458, onde se discutiu questão virtualmente idêntica, apenas na perspectiva da Câmara dos Deputados, o eminente ministro Carlos Veloso lavrou expressamente o seu protesto, não é? Dizendo textualmente o que se segue. Senhor presidente, quero manifestar, na condição de membro da Suprema Corte, o meu protesto contra o descumprimento de ordens judiciais, o que está se tornando, dizia o eminente ministro Veloso, em 7 de dezembro de 2005, o que se está tornando quase uma constante nesse país. Temos uma Constituição que devemos fazê-la respeitada. E aí interveio o eminente ministro Sepúlveda Pertence, que então presidia aquela sessão plenária, e Sua Excelência observou. E aí nem há reserva do possível, pois não custa nada, é simplesmente cumprir uma decisão judicial. Nós temos, na história da República, conflitos que muitas vezes antagonizaram esta Suprema Corte ou outros órgãos do Poder Judiciário, de um lado, e a Presidência da República, casas do Congresso Nacional. Parecendo que estão esses órgãos que descumprem decisões judiciais deslembrados de que a submissão de todos, de particulares, de agentes públicos, agentes políticos, de chefes de poder, submissão de todos ao império das decisões judiciais. Isso constitui, quando elas são cumpridas, e que haja resistência de ordem processual, mas não arbitrária recusa de submissão ao império de tais pronunciamentos jurisdicionais. Porque, na medida em que essas decisões forem respeitadas e forem cumpridas, teremos a absoluta certeza de que prevalecem nesse país os postulados essenciais e inerentes ao reconhecimento do Estado democrático de direito. A hegemonia das interpretações judiciais constitui a província natural em que atuam os órgãos do Poder Judiciário e, notadamente, no plano da Justiça Eleitoral, o seu órgão de cúpula, que é o Tribunal Superior Eleitoral. É inaceitável que as mesas das casas do Congresso Nacional não cumpram decisões emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente quando já houve, sobre aquelas questões, específicos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal na sua condição de guardião da integridade e da supremacia da lei fundamental da República. Essa insubordinação parlamentar ao comando emergente de pronunciamentos jurisdicionais que deveriam ser cumpridos é algo absolutamente inconcebível no Estado democrático de direito. E nós sabemos que a Constituição estabelece como um valor de alta relevância o cumprimento das decisões judiciais. Isso é tão importante que a Constituição prevê até a possibilidade de intervenção federal nos estados, quando os estados descumprem ordens judiciais, a possibilidade jurídica de intervenção estadual nos municípios, quando os municípios descumprem ordens judiciais. E o que nós estamos vendo neste caso, como vimos recentemente num outro caso envolvendo a deliberada recusa por parte, então, da mesa da Câmara dos Deputados, de cumprir decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.
Isso é uma anomalia. Isso é algo tão inqualificável que se situa na patologia do exercício e da prática do poder. O Supremo Tribunal Federal disse claramente que as decisões emanadas da Justiça Eleitoral, fundadas no artigo 41A, e é o de que se trata no caso, essas decisões emanadas da Justiça Eleitoral hão de ser cumpridas, independentemente do seu trânsito em julgado. Não há dúvida de ordem jurídica a esse respeito, porque a propósito de tal controvérsia já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal. Assim, senhor presidente, também, com toda a vênia, eu entendo que se impõe, no caso, a concessão do mandado de segurança para que a mesa do Senado cumpra aquilo que já deveria ter executado há muito tempo. Eu também, pedindo a divergência levada a efeito pelo voto do ministro Marco Aurélio, também acompanho o voto preciso, consistente no eminente relator. Eu já me manifestei também nesse sentido, inclusive quando da ADIM, que tratou do artigo 41A, de modo que, com essas brevíssimas considerações, eu também acompanho o relator e proclamo o resultado, que o tribunal deferiu a segurança nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que o indeferiu.